Olá, amigos do Sentido, estamos aqui para mais um vídeo para as nossas reflexões acerca do homem, e a temática do nosso trabalho hoje será sobre como melhorarmos na estabilidade das nossas decisões, né? Assim, como saber as coisas que na nossa vida atual se apresentam como o mais importante. A gente vive numa sociedade tão acelerada, numa sociedade tão cheia de estímulos que vêm de fora, seja nas questões da nossa vida profissional, seja nas questões que envolvem toda a afetividade nos nossos relacionamentos, dentro das nossas famílias. São tantas coisas com as quais nós lidamos no nosso dia a dia que muitas vezes, tenho percebido isso, nós estamos perdendo um pouco a direção efetiva das nossas vidas. E quando eu digo isso, é porque muitas vezes, na dificuldade que a gente tem de saber quais são os elementos estáveis na nossa vida, a nossa tendência é ficar um pouco desordenado interiormente, né? Afetivamente, espiritualmente, né? O nosso senso de liberdade, de responsabilidade fica um pouquinho solto. Não é uma coisa muito complicada, às vezes, as pessoas casadas entre seus 5 e 10 anos ficarem realmente em dúvida se estão dentro do relacionamento correto e num certo discernimento de olhar para trás e tentar encontrar os elementos que dão sentido à sua vida, e às vezes não encontram, porque os elementos estáveis ficaram perdidos. Às vezes você, na educação com seus filhos, tem hora que você olha para eles e realmente se sente muito perdido naquilo que você tem que fazer e se adianta fazer alguma coisa. Quantos, às vezes, dentro dos seus trabalhos, olham para o trabalho e veem com essa bagagem, essa herança de que se encontrássemos um bom trabalho, sei lá, seríamos felizes, e de repente passa aí, você é um pai trabalhador, uma mãe trabalhadora, e está colocando em questão a sua vocação, né? Todo o seu empreendimento laboral, parece que em termos de sentido da vida, tudo ficou um tanto dissolvido nesse mar de dúvidas e interrogações não respondidas. São sutilezas aqui, pode parecer uma questão filosófica demais, metafísica demais, mas se a gente olhar de perto, a gente vê que isso é uma questão muito prática naquilo que envolve a nossa psicologia no dia a dia, né? Como estamos sendo afrontados no sentido das nossas vidas. Nós estamos vivendo a vida e não precisa de muito tempo para a gente perceber que parece que o que domina a nossa vida é o caos, é a desordem. Parece até uma coisa meio utópica, né? Falar de sentido da vida, né? Parece-me que a sociedade da dúvida, né? Parece que nós nos conformamos muito mais em nos basear na dúvida e pegar as dúvidas tentando responder a essas questões, e parece que tudo ficará então mais claro, ao invés de nós irmos atrás das certezas e das verdades que nós temos na nossa vida. Não sei se vocês entendem, né? A sutileza de aqueles que vivem a vida em cima de dúvidas e aqueles que conseguem encontrar as pequenas verdades que sejam, mas que sejam verdades e certezas, e tentar partir dessas certezas e verdades para voltar a ter uma direção ordenada da sua própria história. Nós vivemos na sociedade da dúvida, né? Você vê quando Descartes traz a dúvida metódica, parece que ter dúvida é sinal de inteligência. Eu digo não, gente. Ter dúvida é sinal de ignorância. Só os ignorantes têm dúvidas. Nós precisamos partir das certezas, porque algo nos é dado de não sermos privados de constatar quais são as certezas que orientam a nossa vida. E se nós não encontramos, precisamos sim correr atrás. E para ajudar um pouquinho nessa dinâmica, né, a gente pode tomar emprestado uma coisa que é até muito simples. Tente, de modo especial para você que é casado, para você que já está, né, na vida adulta, na vida com seus compromissos, com a sua família, com o seu relacionamento que já de algum modo é duradouro. É importante que você seja capaz de responder uma pergunta muito simples. Quais são aquelas coisas
que uma vez decidida, agora eu percebo que voltar atrás dessa decisão me renderia muito sofrimento. Tenta praticar um pouquinho essa reflexão. Quais são aquelas coisas que hoje eu já vivo e que seria fonte de muito sofrimento ou de muita dificuldade eu voltar atrás dessa escolha? E aí nós conseguimos encontrar um tripé: o homem adulto, a mulher adulta, de modo especial o pai, a mãe, o esposo, a esposa, de modo especial aquela pessoa que já encontrou a sua vocação, vai perceber que em regra são 3 coisas que, uma vez feitas essas decisões, a gente não consegue voltar atrás mais sem que isso seja fonte de muito sofrimento. E aqui eu digo, faço primeira referência a isso, a família que você construiu, que você constituiu, quando você decidiu por um casamento, quando você se decidiu por ter seus filhos, né? Por se responsabilizar por algo, onde naquele momento você já não está pensando mais em você, você está pensando e concentrado na sua missão de vida. Você percebe que, uma vez feita a sua família, construída a sua família, você já não consegue voltar atrás sem gerar sofrimento para sua esposa ou para seus filhos. Isso é muito importante, assumirmos isso. Lá atrás eu tomei uma decisão e, uma vez tomada essa decisão, daqui por diante, todas as outras decisões eu tenho que partir dessa verdade. Eu sou um homem casado, eu sou um pai de família, eu sou uma mulher casada, eu sou uma mãe de família. Se você, em algum momento, nas suas crises familiares, você colocar em questão essa verdade, saiba, muitas dúvidas surgirão. E na hora que você for responder a essas dúvidas, você vai colocar em risco o seu casamento e vai colocar em risco a sua família. É isso que a dúvida faz. Parta da certeza. Eu tomei essa decisão. E vou insistir circularmente nisso. Isso tem que entrar dentro das nossas cabeças, entrar dentro dos nossos corações. Aquilo pelo que eu me decidi, isso é uma certeza, isso é uma verdade. E quando eu parto dessa verdade, em meio aos conflitos, em meio às dificuldades, a gente consegue compreender, quando Franco admitia, que é possível nós encontrarmos sentido mesmo no sofrimento. Porque a vida é uma certeza. As decisões que eu tomei são uma certeza. Em regra, a família que eu decidi ter, o trabalho que hoje você elevou como vocação, não sei qual que é o seu trabalho, mas você vê que se você deixar de trabalhar nisso que você faz enquanto apostolado, muitos sofreriam, a começar por você mesmo, ou seja, coisas que eu não consigo voltar atrás. Em questão do trabalho, a coisa não é definitiva. Às vezes você está num trabalho só por conta do dinheiro, não é um trabalho que está elevado como vocação, né? Então, às vezes você consegue transitar em outros trabalhos, já que você às vezes muda de trabalho porque você vê que um outro trabalho vai te favorecer mais. Mas tem algumas pessoas que conseguem colocar o trabalho como vocação também, né? Sei lá, eu posso dizer que o trabalho para mim com a psicologia coincide com a minha vocação enquanto psicólogo, enquanto homem, né? Me sinto vocacionado nesse trabalho. E tem muitas pessoas que eu vejo que se sentem vocacionadas nos seus trabalhos também, né? Trabalho e vocação coincidem. Aqui tem uma grande maioria também que, na verdade, o trabalho ele está muito claramente voltado só como renda. Para essas pessoas, às vezes, não é que a pessoa volta atrás, ela só modifica o seu status enquanto trabalhador. Mas chegou num ponto da vida funcional, das suas responsabilidades materiais, que não tem mais como a pessoa fingir que ela poderia não trabalhar mais. Seria um risco muito grande, seria uma fonte de sofrimento muito grande. Então, a família que você se decidiu por ela, o trabalho que você se decidiu e também o Deus que você tem na sua vida cristã, na sua vida enquanto aquela resposta perante a sua própria consciência e a certeza de que você tendo uma alma e que essa alma é eterna, né? Aquilo que você, enquanto obediência, se dobra perante Deus.
Não dá para eu virar as costas para Deus sem admitir que eu estaria mentindo, porque também essa questão com a sua religião, essa questão da sua vida diante de Deus, você meio que não tem como mais virar as costas sem admitir que isso seria uma estupidez muito grande. Isso é um tripé. Essas são as certezas que nós temos e que devemos cultivar no nosso coração e não ficar mais aí transitando nas dúvidas. Não, no sofrimento busque os elementos constantes, os elementos certos e se permita exercer essa violência. Quais são aquelas decisões que, se eu voltasse atrás, seria fonte de muito sofrimento? Porque isso ordena a nossa vida emocional, isso ordena a nossa vida espiritual, nos deixando muito mais concentrados, fazendo com que a nossa vida ela seja assim elevada de algum modo para o sentido. E que a gente pode, a partir disso, ordenando a nossa vida emocional, ordenando a nossa vida espiritual, né, abraçar com muita força, com muita coragem e com muita alegria todas essas decisões de família, de trabalho e de Deus. E que a gente, abraçando essas coisas com alegria, aprendemos a viver os sacrifícios que orienta a nossa missão, que orienta a nossa identidade e que, acima de tudo, orienta o sentido das nossas vidas. Deem uma pensadinha nisso, é uma breve reflexão. A gente se vê num próximo vídeo.